até 10 pra não errar onde errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10 já me acalmei. Quem me ensinou esse samba foi o Dr. Luiz Aibinder, para você aprender a contar até 10, meu amigo, antes de tomar atitude, porque aqui em Maricá, ai, 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 eu não sei nem como é que nós estamos conseguindo realizar esse trabalho aqui, porque aqui é o seguinte, o Dr. Aibinder está me ouvindo lá, vai ouvir o Maricá, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Tá difícil aqui, gente. A cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, está travando uma batalha contra a Enel, porque a falta de respeito, falta de consideração e de serviços prestados aqui na cidade. Eu não poderia começar esse programa sem fazer esse ato de repúdio, porque é brincadeira, hein? O ar-condicionado da população se transformou na areia da praia, porque o morador, para refrescar, vai lá dormir na beira da água com colchonete, porque está faltando energia dentro das casas. E tivemos aí um Natal iluminado, né? Eis a questão, a ironia do destino. O Natal iluminado e os moradores sem luz. Mas hoje é dia de falarmos de outra coisa que tem mais ou menos uma correlação do que eu estou falando. Às vezes as atitudes de um dia podem te prejudicar lá na frente, né? E o que significa isso, Liron? Significa porque tem muita gente aí, gente, causando a autossabotagem. Bom, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, através dos principais aplicativos da sua Smart TV. Nós estamos aqui numa sexta-feira, às 10 da manhã. Porém, você pode estar assistindo esse programa numa reprise, em qualquer momento, à noite, de tarde, num sábado, num domingo, porque a TV Ondas Play sempre faz isso, para você acompanhar a nossa programação. A gente coloca reprises e quando tem um conteúdo como desse fera aí, que eu vou chamar, que é o dono do programa, Dr. Luiz Aibinder, que em qualquer lugar que a gente fala só tem gente assinando embaixo, dizendo, esse é bom, esse é bom. Então, Dr. Luiz Aibinder, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa, mas pega leve para não cometer nenhuma autossabotagem. Bom dia, Odilon, bom dia a todos que nos assistem. Eu vou pegar leve, prometo. Não muito, né? Muito atrapalha. Como é que tá aí na Tijuca? Tem energia? Tem, não tem esse problema não. Embora ontem tenha dado umas 2 ou 3 vezes uma queda da luz, mas recuperou muito rapidamente, poucos minutos. Aqui nós temos a famosa pico de luz. Aqui nós temos muitos picos de luz durante o dia, o que transforma o próprio ventilador aqui, quando estão vendendo, quando sabe que é para marcar, ele vem com câmbio, com marcha, porque tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tanta velocidade que fica oscilando. Quando oscila, começa a cair, aí você vai lá, muda o câmbio, reduz o seu ventilador, ele muda de velocidade. Porque, olha... Essas quedas de energia prejudicam os aparelhos. Totalmente, está queimando o aparelho direto, queima o aparelho, computadores, é um problema seríssimo. Olha, é uma reação em cadeia à falta de competência aqui que nós estamos vivendo com a Enel. Não é assunto do nosso programa, só estou fazendo esse comentário para até ilustrar aqui nossa conversa, mas que a pessoa pode cometer uma autossabotagem comprando um equipamento de primeira, instalando sem qualquer tipo de segurança, filtro de linha, no break, numa casa que tem vários picos de luz. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o aparelho, vai queimar. É uma autossabotagem. Então, eu quero que você saiba que aqui na cidade de Maricá, até mesmo as empresas que estão com interesse de vir para cá, estão deixando de vir, muitas delas, porque elas precisam de energia de boa qualidade para os seus trabalhos. E aí, quando descobre a situação que está acontecendo aqui, elas desistem. Falam, só vou quando essa Enel estiver atendendo lá com devido respeito de qualidade de serviço. Mas, enfim, eu acredito que nós tivemos essa semana aí até uma manifestação do prefeito, né, onde ele falou, não vou colocar aqui porque não é um programa de noticiário, né, mas ele falou em público, na praça pública, com centenas de pessoas, de que ele estará entrando com uma ação contra a Enel para a retirada da Enel da cidade de Maricá e por quebra de contrato.
pela falta de atenção e serviço. E publicou também, convocou, doutor Aybinder, a população a ficar 30 dias, a cidade toda não vai pagar a energia durante 30 dias, e ele vai garantir que não seja nem cortado a energia, nem processado, e nem deixado como inadimplente o morador que entrar com ele, nessa aí de ficar 30 dias sem pagar a conta de energia. Vai dar um prejuízo grande. Quando mexe no bolso, aí os caras vão querer se mexer. Bom, doutor Luiz Aybinder, hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante, que tem muita gente, mas não é pouca não, né? Tem muita gente que... Epa, pera um pouquinho aqui. Tem muita gente que não pensa no dia de amanhã, né? Eu coloquei aqui um texto para a gente abrir, deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente estar falando hoje sobre esse tema que é muito importante. A autossabotagem, né? Doutor Luiz Aybinder, o senhor poderia me dizer o que te contaram, depois eu venho com o texto sobre autossabotagem. O que seria isso, hein, doutor Luiz Aybinder? Bom, o que me contaram foi o seguinte, Dilon, que Las Vegas, aquela cidade dos cassinos lá nos Estados Unidos, né? Um homem abordou um outro que estava saindo de uma Mercedes-Benz último tipo, com aquela pinta toda de rico. Aí ele abordou o ricaço e falou assim, olha, por favor, senhor, o senhor pode me dar $25? Porque há 2 dias eu não como e não tenho nem onde dormir. Mas como é que eu vou saber que você não vai pegar esse dinheiro para gastar em jogo? Não, de maneira nenhuma, senhor. Dinheiro para jogar eu tenho. Olha, eu vi um cara fazendo uma pegadinha na TV, que era uma coisa interessante também. Ele chegava no meio de uma food truck, onde tinha muita gente aglomerada, tal, chegava para a pessoa e falava, escuta, você tem R$1 para me dar? Você tem R$1 para me dar? Aí a pessoa estava comendo, falou, não tenho não. Aí o cara insistia, pô, não tem R$1 para me dar? Como é que você está comendo um lanche aí? Vai pagar como? Daí o cara fala, rapaz, não é da sua conta, não tem R$1 para me dar. Bom, então é o seguinte, espera um pouquinho. Ô, rapaz, quanto é esse lanche aqui? Aí o cara falava, R$20. Ele tirava do bolso, pagava o lanche, falava, ó, tô pagando aqui porque esse aqui não tem nem R$1 para pagar esse lanche aí. Você ia tomar um calor. Tem muita gente que se auto-sabota com atitudes, né? Eu tenho uma pessoa que estava falando comigo que o vizinho dele estava flertando com a empregada. E aí ele foi flertando muito tempo e como se diz, se vangloriava daquilo para os amigos, né? No barzinho, conversando. Pô, ela é demais, bonita e tal, você tem que quase chegando lá. Eu sou, rapaz, cuidado, isso vai dar problema, cuidado, enfim. Ele chegou lá, mas quando ele chegou lá foi pego em flagrante, deu uma confusão danada, qual ele teve o casamento destruído, né? E depois de muito tempo que ele conseguiu retomar novamente a situação. A autossabotagem é mais ou menos isso, quando a pessoa toma atitudes hoje que vão prejudicá-lo amanhã ali na frente. Só pode falar popularmente para as pessoas que estão em casa, porque quem quiser participar também e quiser saber sobre esse assunto, é só ligar, tá, gente? O 21 995 32 7705, 21 995 32 7705, e pode ir lá no site também, que aí você bota lá no chat. No Zap também pode mandar mensagem, vídeo, pode mandar áudio, e lá no chat pode escrever também, pode mandar mensagem no www.tvondasplay.com.br, assiste por lá também, manda mensagem por lá, interage com a gente. É isso que eu perguntei, doutor, o que se faz hoje vai acontecer a consequência amanhã, é isso? Vai, tudo que você faz ou deixa de fazer tem consequências, né? Você pode ignorar a realidade, mas não vai conseguir ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Vai pagar algum preço pelo que você fez ou pelo que deixou de fazer. Nesse caso aí, o sujeito não está avaliando as consequências do comportamento dele. Eu tenho 2 casos de pessoas conhecidas e famosas que largaram a esposa, um pela babá, e
que casou com a babá até aí, está casado até hoje, outro largou a esposa pela empregada. O relacionamento que não deu certo. Mas esse se relacionar assim levou à destruição do casamento. Essas pessoas não medem as consequências. O problema da autossabotagem, Odilon, é que ela é inconsciente. A pessoa não faz aquilo por maldade, ela não pensa nas possíveis consequências. Tem até uma filosofia chamada consequencialismo que alerta para isso. O que você está fazendo? Quais são as consequências do seu comportamento? Eu agora de manhã estava orientando o executivo, que ele tem um subordinado dele, que já cometeu 2 vezes o mesmo erro grave. Eu falei assim, olha, a solução é demitir. E, mas não sei o que, ele ficou com pena. Imagina o seguinte, alguém é atropelado por um trem? Ele disse, não, claro que não, porque o trem não sai dos trilhos e vai atropelar a pessoa em casa. A pessoa que foi para o trilho do trem e foi atropelada, ela levou desvantagem, o trem é mais pesado, mas ela que provocou a situação. Quantas vezes na vida nós causamos nosso próprio atropelamento, entre aspas, aí, né? Por exemplo, você tem uma equipe, aí o sujeito passa o tempo todo tomando um cafezinho, fofocando, ligando muito pouco para o trabalho. Aí é demitido, depois ele bota a culpa no chefe, no governo, no gerente, em alguém, mas ele não assume essa responsabilidade. Ele criou as circunstâncias para ser punido. Foi ele que se colocou na frente do trem. E o trem da demissão o atropelou. Tem um caso de uma pessoa que estava comentando isso, que mandou embora uma funcionária que ela fumava muito. Então ela saía para fumar no mínimo 10 vezes por dia durante o período do trabalho. E ela foi avisada, né, que se ela podia segurar a onda, tal, lá na hora do almoço, né, ou pelo menos uma vez só, tal, e ela continuou, porque cada saída que ela dava para ir lá fora fumar, ela ficava no mínimo quase 10 minutos. Então 10 vezes 10 minutos, né, era praticamente quanto aí? Dá 1 hora de serviço. 1h30. 1h30 menos de trabalho por dia. E o patrão dela chegou no dia do pagamento, fez o desconto e apresentou para ela. E aí deu maior confusão, né? A pessoa, obviamente, pediu demissão, enfim. Comportamentos que a gente faz, às vezes até, que pode ser inconsciente, às vezes um comportamento que causa uma autossabotagem. Pode, geralmente é. No caso de fumar e ser divertido e continuar fumando, já não é inconsciente, ela já foi avisada. Quando eu trabalhava na Rádio Haroldo de Andrade, que era localizada no edifício na rua Buenos Aires, não podia fumar dentro do prédio. Aí tinha gente que saía para fumar, mas não era 10 minutos, não era 15, 20, porque o elevador era muito cheio, demorava na fila para voltar. Você já imaginou 10 vezes 20 minutos? 200 minutos? Quase 4 horas. Sabe quantas horas de trabalho era? E até você se religar no que você estava fazendo, demorava. Muita gente foi demitida por essa mesma razão. Mas se você perguntou, é consciente? Na maioria das vezes, não. A pessoa faz a coisa achando que está tudo bem. Os outros fazem, não dá nada para os outros, não dá nada para mim. Eu vou fumar cigarro, tanta gente fuma e não morre. Eu vou cheirar cocaína, que muita gente cheira e não acontece nada. As pessoas vão achando que não acontece com os outros, é uma ilusão, acontece sim, e podem fazer aquilo. Então, vão enfrentando situações ou criando situações que no futuro vem um preço. Cedo ou tarde, Odilon, a gente tem que sentar na mesa para o banquete de consequências. Quero mandar um abraço, e outra coisa, né, doutor? Antes de eu mandar um abraço, tem muita gente, o percentual de pessoas que vive das consequências das atitudes é quase que de 90%. É muito poucas pessoas que pensam no amanhã, que pensam, premeditam o que tem que fazer hoje para evitar de acontecer amanhã, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um país que não existe medicina preventiva, é só depois que a pessoa passa mal que começa a se cuidar. Então isso acontece muitas vezes. Eu tomo isso por mim também, muitas coisas eu me auto-saboto porque a gente
A nossa vida sempre, a gente fica alheio a esse tipo de raciocínio, né? A psicologia... Uma orientação que eu dava para os meus filhos, que eu acho boa, eu falei para eles quando eles eram adolescentes: vocês brincam agora, mas vão pagar depois. Ou vocês pagam agora, enquanto são jovens, e depois vocês podem brincar quando ficar adultos. Felizmente, eles resolveram pagar na hora para brincar depois. Hoje eles são adultos muito bem encaminhados na vida e têm uma vida relaxada, sem tensão, porque pagaram antes. As consequências são positivas ou negativas. Eu não sou a melhor pessoa para estar dizendo que eu não paguei pelo preço do que fiz, né, lá atrás. Porém, existem pessoas, doutor Luiz Hermínio, que nunca tiveram orientação dos pais e têm esse comportamento de não se auto-sabotar, de se preparar para o amanhã. De onde vem isso? Uma sabedoria inata. Uma sabedoria inata. Tem pessoas que parecem já nasceram iluminadas, tipo Buda, né? A pessoa já, por exemplo, o que eu aprendo nos livros, a minha mulher já nasceu sabendo. Eu fico pasmo com isso. Uhum. Mas ela tem a sabedoria inata, muito maior do que a minha. Uhum. Mas isso é muito bom para as pessoas que têm esse tipo de sabedoria, porque as consequências são geralmente positivas e não negativas na vida. Ah, você quer participar, é? Então é o 21 99532 7705. 21 99532 7705. Manda um áudio aí, manda uma mensagem. Você que está chegando. Quero mandar um abraço pro Joselito, que está com a gente também todas as sextas-feiras e não participa, não adianta. Ele primeiro disse que não pode, porque no trabalho não tem como, mas que ele sempre está ouvindo o programa lá. O Aguinaldo, que é da loja Cores da Avenida, está sempre conosco e ele falou que um dia ainda quer participar aqui com a gente no programa. Será um prazer, né, doutor? Trazer o Aguinaldo aqui. O tenente da PM, que não posso falar o nome, diz: não precisa falar meu nome não, mas eu assisto toda sexta-feira aí o programa. Eu, inclusive, até contei aqui um dia que eu fui fazer uma cobertura de um evento, não tinha lugar para estacionar. Aí veio o PM na minha direção, falei: pronto, vou tomar uma multa. Ele abaixou no vidro e falou: "Você é o Odilon, né?" Eu falei: "Sou." "Rapaz, manda um abraço lá pro doutor Aibinder. Eu assisto o programa de vocês toda sexta-feira. Eu acho maravilhoso aquele programa." "Tá bom, então, tenente, me arrumou um lugar para estacionar." Estou devendo essa pro Aibinder. E a gente tem ele toda sexta-feira aí com a gente, assistindo também a nossa programação. A Helenita Pereira também sempre assiste. A Mônica Pérez, da geração CEIMPRO. Olha só, doutor, quanta gente que vê e não interage com a gente, mas que assiste o programa. Mas não tem problema, não. Eles não estão se auto-sabotando assistindo o programa, com certeza, né? Agora, doutor Luiz Hermínio, a auto-sabotagem, né? Ela, alguma vez, né, quando a pessoa sente que está se auto-sabotando, por exemplo, ela sente desmotivação quando está prestes a fazer algo importante? Ou ela pensa em algum momento que não é competente o suficiente para alcançar algum objetivo importante? Isso pode afetar alguma coisa assim? Isso acontece muito, você tem toda a razão. Especialmente essas pessoas que não se acham capazes, etc., elas apelam para a procrastinação. Empurram com a barriga coisas importantes que deveriam fazer. Isso tem um efeito, Odilon, de bola de neve. Daqui a pouco ela tem tanta coisa enrolada para fazer que desanima e não faz mesmo. Mas já não fazia antes. Só que acumulou, ficou pior ainda o problema. Então, eu vou fazer isso porque eu não sou capaz, vai dar muito trabalho, vou fazer errado. Ela fica com esses raciocínios e em vez de agir, fica se ruminando esses pensamentos negativos. Procrastinação, uma forma importantíssima, frequente de autossabotagem. Chegou aqui uma mensagem: sabe o que faz bem ao coração? Evite a procrastinação. Rimou. E faz bem sim, Odilon. Você pensa bem, muito do nosso estresse não vem de tarefas que nós não fizemos ou não acabamos? Maioria.
Se você pega lá, resolveu, fechou a conta, tudo bem. Agora, se eu ficar pensando toda hora, eu tenho que fazer isso, devo fazer aquilo, vai dormir pensando nisso, acorda, está pensando, mas não faz. Você gasta muito mais energia procrastinando do que fazendo. Não fecha a conta bem. O relacionamento que as pessoas desenvolvem com sucesso e fracasso pode ser complicado, né, doutor? A autossabotagem acontece quando a sua mente inconsciente interfere com a sua mente racional e consciente. Sim, sim. Às vezes, porque vamos considerar o seguinte, a autossabotagem é um processo inconsciente. Você não tem consciência que aquilo vai dar mal para você, vai dar ruim para você. O que leva a esse tipo de comportamento? Você carrega culpas inconscientes dentro de você. Aí você não se acha merecedor das coisas boas da vida porque você é culpado. Como ninguém de fora vai te punir, você mesmo cria a punição. Eu sou culpado, não mereço coisas boas, portanto eu vou estragar minha vida, vou avacalhar, vou derrubar meus objetivos, não vou me realizar, porque eu não mereço. É esse mecanismo duplo inconsciente que leva à autossabotagem. As pessoas, se elas racionalmente fizessem, bom, se eu não me empenhar no trabalho, o que pode acontecer? Seria a mente racional. Mas não é sempre a mente racional funciona, Odilon. 95%, ou tem umas divergências de 85% para 95%. Seja como for, é muito. Das nossas decisões são tomadas de uma forma inconsciente por uma parte chamada de cérebro reptiliano. Você primeiro toma aquela decisão lá dentro e justifica com a inteligência. Não, eu estou fazendo isso por isso, isso e isso. Mas a decisão estava lá atrás. Por exemplo, você decidiu comprar uma motocicleta, como já fiz muito. Comprar uma motocicleta. É porque a minha vontade era ter uma motocicleta, mas eu racionalizava. Não, porque economiza tempo, economiza combustível, eu sinto um ar fresco no rosto, aquelas coisas, desculpas, para justificar um comportamento que eu não tinha consciência. Outro exemplo da força do inconsciente. Quando eu vou comprar comida, raramente eu vou, mas eu ia no mercado, tinha uma loja que vendia manteiga, queijo lá na rua Buenos Aires, fábrica de manteiga, alguma coisa assim. Aí eu ia lá, comprava creme de leite, manteiga, queijo, eu comprava, fazia a festa do comerciante. Em doses exageradas. Eu dizia para mim, porque eu era pobre na infância, a dificuldade de dinheiro, então quando eu vou no mercado eu compro muito mais do que preciso. Mas, na verdade, é um mecanismo inconsciente que está aqui atrás, no cérebro reptiliano, que diz para mim, olha, para sobreviver você tem que ter comida. Mas eu não pensava nisso. Eu botava a razão que eu era pobre, teria sido pobre na infância. Aí eu comprava demais. Muitas das coisas que nós fazemos, Odilon, não são conscientes, racionais. A gente usa o racional para explicar. Então, aí eu tinha um chefe meu que ela falava exatamente isso. A gente ia nos restaurantes e ele falava assim para as pessoas que estavam com ele na equipe, falava assim, ó, por favor, hein, vocês vão lá no buffet, vão pegar, montar seu prato, mas monte um prato raso. Não me venham com montanhas nos pratos, que eu não quero passar vergonha aqui perante. Vão lá quantas vezes quiser. Se quiserem 10 vezes vão, mas monte um prato raso. Porque tinha um pessoalzinho lá que via com o prato, quando via aquela situação do buffet com aquela variedade, era camarão com queijo, com goiabada, com sorvete, misturado com salada, com macarrão e lasanha, arroz, feijão, feijoada. Os caras misturavam tudo, faziam uma miscelânea, vinha com aquela montanha, o cara se escondia atrás do prato, só ia aparecer depois da 10ª garfada, começava a aparecer o rosto dele atrás do prato. E o patrão ficava a pau da vida com isso. Outra coisa que ele detestava, não vou falar aqui, vou falar.
Não tem problema. Ele falava assim, não me peça Guaravita, por favor. Pede Coca-Cola, pede água com gás. Não vem com esse negócio de Guaravita. Copo, já basta o prato montanha. Com um copo de Guaravita do lado, então, é a pobreza em pessoa. Então, porque aquelas pessoas pensavam isso, provavelmente inconscientemente, pô, vou aproveitar a oportunidade que eu não sei quando eu vou ter outra igual a essa, é isso? Esse é um mecanismo de sobrevivência que leva você a acumular dinheiro e uma série de outras coisas para sobreviver. Você cuida da aparência para ficar mais atraente para as mulheres, para manter a perpetuar a espécie. Por aí vai. Muitas coisas são... É muito interessante isso, João. Muito interessante. Uhum. Por exemplo, por todas as épocas, em todos os lugares, as mulheres mais apreciadas são aquelas que têm corpo violão. O que é isso? As coxas e o busto são maiores do que a cintura. Geralmente a proporção é 90 de coxa, 90 de busto e 60 de cintura. Esse tipo de mulher é a mais atraente para os homens. Por quê? Porque elas, pela forma do corpo, elas se mostram boas reprodutoras. E nós temos um impulso primitivo de sobrevivência através dos nossos genes. Quando você tem filhos, você vai se tornando imortal. Não você fisicamente, mas teus genes vão se perpetuar. E o homem, então, se atrai para mulher com aquele tipo de violão. Mas se for baixinha, é violino. Se for mediana, é violão. Se for grandona, é violoncelo. Por que é tão difícil? Porque é, né? O senhor há de convir comigo. O senhor hoje, obviamente, né? Do alto da sua experiência, dos anos que se passaram e tal, o senhor tem muito mais facilidade em debulhar aí essas teses, né? Do comportamento do ser humano. Mas por que é tão difícil a gente agir desse jeito aí que o senhor está falando? Pensar meticulosamente e tal. É difícil, né? As pessoas vão vivendo assim, como o Zeca, a moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o cara não pensa, não faz. Fica tão bonito ver o senhor falando isso, porque a gente começa a entender. Nossa, o que ele está falando tem razão, né? É verdade. A gente só para pensar quando escuta uma pessoa como o senhor falando. Por quê? Primeiro que a gente não foi informado. Isso daí é um ramo específico do estudo que se chama neurociência. Sim. Então as pessoas não tomam conhecimento disso. E segunda razão, nós temos uma estrutura aqui atrás que se chama córtex pré-frontal, que só fica madura, neurologicamente falando, lá pelos 25 anos. Antes disso, a gente faz muita bobagem, né, Tilon? É verdade, a gente faz muita... Aí você só começa a tomar juízo, alguns, nem todos, mas depois dos 25 anos, que essa estrutura está pronta. Antes, quantas coisas perigosas que você fazia que hoje você não faz mais? O senhor está sendo generoso, 25 anos, está sendo muito generoso, porque as mulheres costumam dizer, já ouvi isso de várias mulheres, vocês, homens, são eternas crianças, parece que não amadurece. Por que a mulher amadurece mais rápido que o homem? É porque ela envelhece, mas nem sempre amadurecer é envelhecer, né? Às vezes, com a idade, só vem cabelo branco e rugas. O meu corpo se entrega, mas eu não aceito. É isso aí. Doutor, aqui, tem um textinho aqui que eu vou ler aqui. Cadê? Onde está? É possível que você tenha um conflito entre intenção e compromisso, o que pode atrapalhar e derrotar seu objetivo. Esse comportamento inconsciente pode paralisar você na vida e até transformar em um ciclo repetitivo que pode fazer com que você se sinta totalmente desencorajado e desista até mesmo de pensar em tentar algo. É verdade? Tem uma coisa que a psicologia chama de desamparo aprendido. Eu não vou explicar toda a teoria, não, para não esticar muito o programa. O desamparo aprendido, muito resumidamente,
é você acreditar. Não adianta o que eu faça, não vai dar certo. Entendeu? Você faz o programa, apresenta o programa com o Odilon. Não vai dar certo. Mas não sei o que, não vai dar certo. Eu não tenho esperança, expectativa de que algo que eu vá fazer vai dar um resultado positivo. Você tem a intenção? Tem. Mas você não tem a disciplina. Intenção sem disciplina não vale nada. É só intenção. A motivação te coloca em movimento. A disciplina te mantém em movimento. O Mike Tyson, tentaram ele, você gosta de lutar boxe? Eu não, eu odeio lutar boxe. Mas a minha disciplina me faz lutar o tempo todo. As pessoas, no que se refere a fazer, né? Tomar uma atitude, entre aspas, tá? Correta e que não seja de autossabotagem, ela teria que escolher o seu difícil? Se é que me entende essa pergunta, entende? Olha, não existe difícil. Existe aquilo que eu ainda não sei fazer. Então, estudar matemática, ser bom em matemática, é difícil? Não, eu ainda não sei. Depois que eu aprendo não fica fácil. Assim como dirigir, digitar, qualquer outra coisa que inicialmente é difícil, não se torna fácil depois. Então não acredite que as coisas são difíceis. Difícil é o rótulo que você coloca naquilo que você ainda não sabe fazer. Qual é a pergunta? Eu me perdi na explicação. Não, a pergunta é que você vai entender. É porque uma vez, é que a gente fez tantos programas juntos que eu tenho certas coisas que eu deixo na minha caixinha do HD aqui. Tá velho, tá carregado, mas eu guardo, porque eu acho muito válido a gente repetir, porque o senhor fala com uma propriedade e uma inteligência tão grande que eu fico, às vezes, até me achando que eu sou um cara que me auto-saboteia a vida inteira, que eu não consigo ter. Como é que esse homem é tão inteligente assim? Eu não consigo ser assim. É porque acontece o seguinte, quando eu sou inteligente e modesto, fica tranquilo. Então, eu sei disso. E quando a gente fala desses assuntos... Se eu não fosse tão modesto, eu seria perfeito, né? O que vem na minha mente é o que o senhor me disse outra vez, por escolher o seu difícil, por isso que eu falei, para você que está em casa, é o seguinte. Vou explicar rapidamente. Você precisa emagrecer, eu preciso emagrecer. Muita gente olha para mim e fala, pô, tá barrigudo. Eu sei, não precisa me falar, eu sei que eu tô barrigudo. Então, precisa emagrecer, enfim, tá cheio de gente dando conselho e tal. Aí você começa a pensar, bom, eu preciso parar de fumar, preciso parar de beber, eu preciso caminhar. Bom, aí o senhor me falou, parar de fumar é difícil, né, para a pessoa que fuma muito. Parar de beber é difícil, parar de cheirar cocaína é difícil, parar de fumar maconha é difícil. Caminhar é difícil? É difícil. Fazer exercício é difícil? Também é difícil. Comer comida saudável é difícil? Também é difícil. Bom, meu filho, se tudo é difícil aí, escolhe o seu difícil. Se você quer aquele difícil que vai te matar ou o difícil que vai te salvar. Então é mais ou menos isso, né? A pessoa que vive na autossabotagem não está escolhendo o seu difícil, né? Você tem razão, ela vai escolher o caminho que os impulsos levam e não que a razão levaria ela. Eu estava falando. Para fumar. Ela sabe que fumar faz mal, mas parar de fumar é outra história. Mas tem um complicador que é a dependência química, né? E o outro dia tinha aqui a Helenita, o senhor conhece, ela tem um programa aqui, já participou do seu programa aqui, Helenita Pereira. Conheço. Então, ela toda regradinha, né? Para dar um passo, ela primeiro vai planejar se onde ela vai pisar não vai afundar ali, né? Se ela te pede uma informação, né? Você pergunta que horas são, ela fala desde quando inventaram o relógio até a que horas são. E aí ela tava comendo aquela comidinha dela, um tupperwarezinho assim, com a saladinha num cantinho assim, aí eu olhei aquela comida ali, mas me deu assim um negócio, sabe? Falei, eu não comeria isso de jeito nenhum, que tristeza. Já veio na minha cabeça logo, eu tava pedindo uma quentinha.
Já veio logo na minha cabeça, ó, me manda aí um filé de frango parmegiana com macarrão. Meu Uma cérebro, feijoadazinha. meu cérebro adorou aquilo que eu pedi, mas quando eu olhava para a comida dela, que é saudável, eu falava, ah, não, isso aí não, isso aí não. O que é essa? Da onde vem essa rejeição pelo Bom, que é essa bom? comida aí é a comida de passarinho da Elenita. Você acha que é porque foi dada para ela ou para o passarinho? Eu com Essa comida que a gente gosta, ela dá prazer, porque ela, de certa forma, estimula a produção da substância chamada serotonina. Você comer chocolate, tem triptofano que estimula a produção de serotonina. E um desses mecanismos primitivos que eu falei do cérebro reptilíneo é a busca pelo prazer. Então, ao comer uma feijoada, é busca do prazer. Comer chocolate é busca do prazer. Você tem prazer em comer aquilo. O problema é lidar com as consequências. Agora, como dizia o Vinícius de Moraes, quando você bota no diminutivo, não faz mal. Uma feijoadazinha, uma caipirinhazinha, quando você bota torresminho, quando você bota no diminutivo, é igual a comida da Helenita. Aí a nutricionista, eu tive na nutricionista, aliás, essa semana eu vou ter que fazer uma pancada de exame, tudo de novo. Eu estou igual uma bomba relógio, mas aí a médica, a nutricionista falou assim, olhando para o senhor e pelo seu histórico, aí já falei, aí vem bomba. Falou, o senhor não se preocupa não, que tudo isso aqui que eu passo para os outros, eu não vou passar para o senhor não, porque o senhor não vai fazer. Um iogurte com um biscoitinho, água de sal de manhã, com um pedacinho de não sei o que, tal, o senhor não vai fazer, o senhor não vai fazer. Não tem como tirar anos que o senhor tem de vício de comer errado agora. Mas, se a gente dosar o que o senhor gosta de comer, e o senhor vai comer menos o que faz muito mal, isso já vai ser um bom caminho para a gente começar. Então, para o senhor, essa dieta vai ter que ser assim. O senhor gosta de pizza? Gosta. Não vai comer 4, 5, 6 pedaços de pizza. Come, no máximo, 2 pedaços de pizza, que seja uma... Pega a pizza, corta ao meio e come os dois. Tá igual o português que chegou na pizzaria. Toda hora tem que contar a piada aqui. O português chegou na pizzaria e falou assim, vão uma pizza para viagem, por favor, uma portuguesa. Daí o cara, ok, seu Manuel, pode deixar. Ele falou, e por favor, não corta em 8 pedaços não, corta em 4, porque em 8 eu não aguento comer. Então é complicado. Mas aí tem comentário? Aí, já tá chegando, tem comentário aí. Quem é? É áudio ou é... Bonitinha. Não tem áudio. Bonitinha. Vai, bonitinha. Ela vem chegando, manda. Ela ainda tá falando aqui lá da sua reclamação da Enel. Ela tá dizendo aqui também, Odilon, só falta luz e aguente o calor. Bom dia. Eita, também tá falando. Qual é o bairro que você tá aí, bonitinha? Qual é o seu bairro? Tá faltando luz também. Quem mais? E a Evelyn. Evelyn, claro. Só consegui entrar agora, questões domésticas. Odilon, vai sair um bloco com o seu nome. Odilon, bloco, Odilonge. Ou então, qual é o bloco? Autossabotagem, o nome do bloco. Ai, papai. Por falar em Enel, né? Essa empresa que relaxa no trabalho dela não estaria se auto-sabotando, provocando uma demissão ou uma substituição dela? Por isso que eu falei no começo daqui do programa sobre isso. Esse desserviço que essa Enel tem prestado aqui, principalmente, não aqui, né? A gente está vendo isso que está sendo no Brasil inteiro. Eu não entendo isso, tá? Uma empresa multinacional que ela consegue participar de concorrência em mais de 100 municípios e para prestar serviço, ganha a concorrência, depois faz um péssimo serviço e cobra muito por isso, sabe? É uma autossabotagem, que ali na frente, tudo que ela ganhou, ela vai perder, com causas, com justiça. Uma ineficiência administrativa, né? É uma ineficiência administrativa, né? São um bando de energúmenos. Energúmenos. Hã?
Entendeu? Enel. Energúmenos. Não, mas Energúmenos. no caso da Enel, é Enelgúmenos. Só para momento de cultura inútil, sabe o que significa energúmeno? Não. Que não tem argumento. Então, é Enelgúmeno. Não tem argumento, só Enel. Foi boa, acho que eu vou anotar essa. Enelgúmeno. Enelgúmenos. Pronto. Doutor Luiz Hermínio. Não tem argumento para defender a falta de luz. Mais uma aqui. Vamos ver aqui. Abre-te, Sésamo. Aqui, vamos lá. Parará. Há uma voz na sua cabeça que te enche de dúvidas. Isso faz você pensar que não é bom o suficiente. Então, você acha que você acaba não acreditando em si mesmo e perdendo a sua autoestima. Você cria desculpas de que porque não pode ser, fazer ou ter coisas que deseja. Pode significar que você é muito crítico consigo mesmo. A pessoa, quando é crítica consigo mesmo em excesso, ela tem baixo autoestima. Isso tudo corrobora para a prática da autossabotagem? Sim, isso também vai ser explicado quando a gente chegar na verdade dura de engolir. Mas a pessoa, pensamentos são apenas pensamentos. Pensamentos não são fatos. Não acredite no que você pensa. Pensamento é uma nuvem que passa pela tua cabeça, mas não é um fato. Você acredita que não é capaz, não vai ser capaz. Mas eu não sou capaz, eu não mereço, isso não é justo. Esses pensamentos todos não têm nada a ver com a realidade. Pensamentos são meros pensamentos. São nuvens que passam. Mas você é o céu, e não nós nuvens. Não acredite nesses pensamentos negativos. Você vai ter uma vida negativa. Se você ficar obcecado com o passado ou constantemente diz para si mesmo que não alcançou o suficiente na vida, ou que seu sucesso é irrelevante, podemos dizer assim, em comparação com a vida dos outros, aí a pessoa, como é que fica? A pessoa ficará presa aí num sentimento aí de inferioridade? Um grande mal das pessoas, universalmente falando, é comparação. Como é que eu posso me comparar contigo ou com outro psicólogo ou com outra pessoa qualquer? Nos milhões ou bilhões de pessoas que já viveram e que virão a viver, só o meu DNA é meu DNA, só minhas digitais são minhas digitais. Se eu sou único, como é que eu posso me comparar? Esse erro da comparação leva à inveja e a complexo de inferioridade. Bom, doutor Luiz Hermínio, o que seria então, vamos rodar a vinheta, sobre moral da história? Sobre autossabotagem, moral da história, doutor. A autossabotagem, Odilon, é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar ou na maneira como você se vê, se coloca diante do mundo. Temos atitudes que são capazes de arruinar e destruir as conquistas e sonhos que nós tantos almejamos na nossa trajetória. Assim, começamos a criar dúvidas sobre o nosso merecimento e sobre também nossas habilidades dos mais diversos setores da vida. Basicamente, Odilon, a autossabotagem é definida como a capacidade que temos de criar barreiras e obstáculos que vão nos impedir de conquistar aquilo que nós almejamos. Por exemplo, quando a pessoa conscientemente quer conquistar ou fazer algo, mas, em contrapartida e de forma inconsciente, suas ações vão na contramão do que ela busca, essa é uma das maneiras mais comuns de autossabotagem. Quando você percebe que esse comportamento ocorre com frequência em sua vida, na sua rotina, atrapalhando a sua vida social ou familiar, talvez esteja na hora de olhar mais profundamente
que pode estar motivando esse ciclo de autossabotagem. Quando a realidade psicológica é um verdadeiro foco de emoções e pensamentos pessimistas, a autossabotagem entra em cena. Pensamentos negativos te fazem acreditar que você não é merecedor das suas conquistas. Podem subestimar sua capacidade de lidar com a vitória, prejudicando a sua autoconfiança diante de importantes pequenas decisões da vida. A autossabotagem, João, surge com um desejo súbito de permanecer se julgando aquilo que você não seria capaz de alcançar de qualquer maneira. A autocrítica faz parte da natureza humana, mas dentro de limites saudáveis. Por isso, é importante ver e perceber como essas formas de ataques mentais causam esses estados internos negativos. E isso tudo se reflete em nossas atitudes e decisões. A autossabotagem faz com que as pessoas se critiquem e tenham pensamentos destrutivos, repetitivos, como: eu não sou capaz, eu poderia ter feito melhor, eu não mereço essa promoção porque não sou capaz. Tudo isso, Odilon, ocorre num círculo vicioso de pensamentos e muitas vezes são inconscientes. Dificilmente a pessoa autossabotadora identifica seus pensamentos e vão perceber que esse repertório equivocado pode estar errado e mudado. Conforme o senhor vai falando aí, eu vou anotando alguns pontos aqui e a gente vai pensando. Atrelado a esses pensamentos aí, que o doutor acabou de falar, tal, de eu não sou capaz, não sou competente, não tem... Paralelo a isso, está o tempo. O tempo não para. E eu estava comentando com o doutor Luiz Arbinde que há muitos anos, ele não vai se lembrar disso, talvez se lembre, que eu comentei que eu vivia um problema psicológico que eu achava que eu não ia viver muito tempo. Então eu deixava de fazer algumas coisas porque eu falava, eu não vou chegar lá mesmo, eu não vou fazer. Isso me prejudicou muito, tá? Na minha caminhada. Todos nós temos sempre um problema psicológico que nos afeta no nosso dia a dia. Mas eu dou uma dica para vocês. Hoje eu tô já, né? O cabelinho já tá caindo neve, já tô... Como que eu tô já? Na flor. Na flor. Já tô dobrando o cabo da Boa Esperança, como diz lá em São Paulo, né? O gráfico chegou num ponto que já está começando a descer, mas eu posso pelo menos deixar alguns conselhos, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eu vou deixar. Faça isso que o doutor Luiz Arbinde falou. Nunca é tarde, não, mas comece a pensar no que pode gerar a sua atitude antes de fazer. Porque a autossabotagem, ela é muito prejudicial. Ela faz mal para a saúde, sim. Faz mal para a cabeça, sim. Faz mal para a sua vida, sim. Tá? E nunca é tarde para você começar a pensar. Sabe? Mas eu só tenho 5 anos de vida. Tá bom, então viva os melhores 5 anos de vida que você tiver com tudo que você não fez. Passa a partir de E como é que sabe que só tem 5 anos? Não, tem mais essa. Tem, principalmente isso. Que o cara bota na cabeça, né? Como eu botava antigamente, eu não vou chegar nos 20, eu não vou chegar nos 30, depois eu não vou chegar nos 40, e estou nos 60 e assim vai. Pare com esse pensamento, isso é autossabotagem, sabe? Pensar nisso. Viva os seus momentos intensamente. E aproveitando que eu não posso deixar de falar, né? O doutor Luiz Arbinde sempre vai dar aquela risadinha de canto de boca, mas pense em Deus, cara, sabe? Pense em Deus, veja a história aí de Jesus, leia um pouquinho da Bíblia aí, que é o melhor manual que o ser humano pode ter, chama-se Bíblia Sagrada. Doutor Luiz Arbinde, agora chegou aquela hora, né? Nem todo mundo gosta de ouvir as coisas, e as verdades são duras de engolir. O que nós podemos dizer? Vivemos mais para a nossa mente do que para a nossa vida real, doutor? Sim.
Você deu exemplo agora. Eu não vou viver de mais do que 20 anos. Você está vivendo para a vida real ou para a tua mente? Quem é que está comandando isso? Eu não sou capaz. É a tua vida real, você de fato não é capaz, ou essa incapacidade só é um pensamento que você tem. Por aí vai. Aí você vai se afastando do mundo real e vivendo em função dos teus pensamentos. Mas pensamentos não são fatos. Não há como saber se você vai viver mais 5 ou 50 anos. Isso é um palpite, um chute. Deixe o real ser real. Faça tudo que você possa fazer da maneira excelente. Você não vai fazer nada perfeitamente, mas você pode fazer pequenas coisas de maneira excelente. Não importa quanto tempo você vai viver. Uma boa sugestão, viva como se hoje fosse o último dia da tua vida. Você não faria muita coisa diferente? Muito. E um dia vai ser o último, né? Você vai se relacionar com as pessoas diferentes, vai trabalhar de uma maneira diferente, vai fazer muita coisa diferente e melhor, porque seria o último dia da tua vida. Agora, ficar especulando quanto tempo você vai viver é um exercício de futilidade. E isso que eu fiz muito tempo na minha vida, que me causou muitos problemas. Agora, tem gente, né? Na própria Bíblia diz, quando lá na Bíblia tem algumas coisas que estão escritas na Bíblia que a pessoa transcreve de acordo com a sua intenção e suas necessidades ou interesses. Mas quando se pensa realmente o que está escrito, quando a Bíblia diz assim, descansa no Senhor, sabe? E buscai primeiro ao reino de Deus, o resto vos será acrescentado. Enfim, o que quer dizer essas coisas? Não quer dizer que é para você buscar no Senhor, ficar sentado esperando as coisas acontecer, que Deus vai fazer tudo para você. Não, meu irmão, não é isso. Ele fala exatamente isso aí que o doutor quis dizer, gente. Relaxa, irmão, relaxa. Tenha uma mente tranquila em meio às suas atribulações, né? A atualização, aos estímulos que somos expostos na era dessa informação, esse tipo de informação que o doutor Luiz Aibinder falou, e pode ser, você falar, isso é um luxo, né? Isso aí é um luxo, mas segundo os próprios, como ele disse, neurocientistas, né? É um luxo que qualquer um pode arcar, basta você praticar, não é isso, doutor? Isso, você basta praticar. As pessoas resistem à ideia que eu digo, é só treinar isso, não precisa ser gênio, não precisa estar iluminado, é só treinar. O que é treinar? Você dirige carro, né, Odilon? Sim. Quando você aprendeu a dirigir carro, não era complicado? Você não sabia nada. Não era complicado. O carro tinha 3 pedais, você só tem 2 pés. O carro tem um motor de alavanca, espelho. Não era complicado. Aí você foi dirigindo aquilo que era difícil, que nós estávamos falando anteriormente. À medida que você foi treinando, não foi ficando cada vez mais fácil dirigir. Hoje você entra no carro, nem pensa que vai dirigir. Você sente que o carro parece que sai andando sozinho. Vai no automático. Você se treinou naquela atividade. Ou a mesma coisa aconteceria, por exemplo, quando você aprende a digitar. Você fica catando letra por letra, né? Catar minhoca. Mas quando você aprendeu a digitar, a tua mão já vai direitinho nas letras. Aquilo era inicialmente difícil e ficou fácil, com autoprática. O que significa treino? Quando você percorre um caminho, os teus neurônios vão criando uma conexão lá, um caminho aqui dentro chama via neural. Certo. Você passou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aquele caminho ficou conhecido. Certo. Então você não precisa pensar mais, aquilo já vai no automático. Quando eu digo, não, isso é só aceitar a realidade, mas isso é difícil. Eu digo, não é só treino. Aí a pessoa vai treinando, se quiser, né? Aí consegue o objetivo. Então não tem nada difícil, é só treino. Então, não precisa ser um gênio, ter um diploma, nada disso. Então eu vou falar agora para vocês que pensam como eu estava pensando, né? E isso serve para mim, tá, gente? Estou falando para vocês, mas serve para mim também. Doutor Luiz Aibinder, para mim, é um Google para mim. Porque toda vez que eu faço programa aqui, eu saio diferente. Hoje já saio diferente. Agradeço muito, doutor. Muito mesmo. Quero que o senhor fale aí sobre o pensamento do dia. Cadê a vinheta?
pensamento do dia foi dado por Henry Ford, criador dos carros Ford, a produção em linha. O cara era bom. Você sabe que no primeiro carro que ele fez, ele esqueceu de botar marcha ré? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Por exemplo, o português que inventou o para-brisa. O brasileiro só aperfeiçoou, colocou do lado de fora. Bom, doutor Luiz Aibinder, até a semana que vem, hein? Não, peraí, deixa eu dar o pensamento do dia. Não foi, não? Eu só falei mal do Ford. Bom, então fala. O pensamento dele foi o seguinte: se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você tem razão. Pense Quer que eu nisso. repita? Hoje nós estouramos no tempo. Estouramos no tempo, vai entrar a programação ali por cima, já estão sinalizando aqui para mim. Doutor Luiz Aibinder, um beijo no coração, até a semana que vem. Obrigado por essa aula mais uma vez, obrigado a todos. Tchau. Tchau.